Antes de ouvir essa história, comenta de onde você está ouvindo agora. Guarde essa frase: nem todo silêncio é proteção. Se inscreve no canal. Vamos começar. O castelo sempre foi um lugar de aparência impecável. Paredes limpas, corredores silenciosos, criados bem treinados. Tudo funcionava como deveria funcionar em uma casa onde a reputação valia mais do que qualquer vida. Mas por trás das portas fechadas e dos sorrisos controlados, havia algo que não pertencia àquela ordem, um segredo antigo, sustentado pelo medo. A filha do barão viúvo chamava-se Elisa. Diferente do que muitos imaginavam, ela não era frágil, era observadora, inteligente demais para o próprio bem. Desde pequena, aprendera a perceber o que não era dito, a notar olhares desviados, conversas interrompidas quando ela se aproximava. E foi exatamente isso que a levou a desaparecer. Na semana anterior ao sumiço, Elisa mudara. Passara a fazer perguntas que não fazia antes. Perguntas sobre o passado da família, sobre a morte da mãe, sobre documentos antigos guardados no escritório do pai, um lugar onde ela nunca fora autorizada a entrar. Há coisas que não dizem respeito a você, disse o barão Henrique certa noite com um tom mais duro do que pretendia. Elisa não respondeu, apenas observou. O barão era respeitado em toda a região. Viúvo, homem de palavra, conhecido por sua generosidade pública. Mas dentro do castelo, o silêncio dele pesava mais que qualquer grito. Naquela noite específica, Elisa não conseguiu dormir. Algo a inquietava. Um pressentimento insistente, quase físico. Levantou-se em silêncio e caminhou até o corredor oeste, onde ficava o escritório do pai. A porta, para sua surpresa, estava destrancada. Foi ali que tudo mudou. Entre livros de contabilidade e cartas antigas, Elisa encontrou um compartimento falso. Dentro dele, documentos amarelados, selados com o brasão da família. Papéis que não falavam de herança, mas de acordos ilegais, compras de terras feitas à força, denúncias abafadas, nomes de pessoas que haviam simplesmente desaparecido ao longo dos anos. E um nome se repetia, o nome da mãe dela. Elisa sentiu o mundo se fechar. A mulher que sempre acreditara ter morrido de doença estava ligada àquele passado sujo, não como vítima, mas como alguém que descobrira demais e pagara o preço. Quando Elisa ouviu passos no corredor, foi tarde demais. Ela saiu do escritório em choque, sem perceber que fora vista. Não contou a ninguém, nem mesmo a única pessoa em quem confiava de verdade, Helena, a filha da criada. Helena percebeu a mudança imediatamente. Elisa estava pálida, distante, assustada de um jeito que não combinava com simples tristeza. Naquela mesma noite, Helena a viu entrar em uma área do castelo que não era usada havia anos. Uma ala antiga, cheia de quartos vazios e corredores mal iluminados. "Elisa!" chamou Helena baixinho. Elisa virou-se apenas uma vez. Seus olhos estavam cheios de algo que Helena nunca esquecera: medo. "Se algo acontecer comigo..." Elisa começou, mas parou. Olhou ao redor. Não confie em ninguém, nem nele. Foi a última vez que Helena a viu. Na manhã seguinte, o quarto de Elisa estava intacto. Nenhum sinal de luta, nenhuma mala, nenhuma carta. O castelo entrou em alvoroço. O barão ordenou buscas imediatas, mas algo em sua postura denunciava mais do que preocupação. Havia pânico, não pela filha, mas pelo que ela poderia ter contado. Helena observava tudo em silêncio. Ela sabia, não tudo, mas o suficiente. Sabia que Elisa descobrira algo que não deveria. Sabia que o castelo não era apenas uma casa, era um esconderijo, e sabia, acima de tudo, que o desaparecimento não fora um acidente. Elisa não fugira. Elisa fora silenciada. E agora, Helena carregava um peso que podia destruir um homem poderoso ou libertar tudo o que aquele castelo mantinha enterrado. O verdadeiro acontecimento ainda não tinha começado, mas estava prestes a vir à tona.
O escritório do barão Henrique de Valença sempre fora o único lugar do castelo onde o silêncio parecia ter peso. Não era um silêncio tranquilo, era espesso, carregado de coisas não ditas, de decisões tomadas longe dos olhos de todos. As paredes eram revestidas de madeira escura, as cortinas grossas quase nunca eram abertas, e o cheiro constante de papel antigo misturava-se ao de cera e couro. Elisa jamais fora autorizada a entrar ali sozinha. Desde pequena, aprendera que aquele cômodo não lhe pertencia. O pai dizia que era um espaço de trabalho, de assuntos que não interessavam a uma jovem. Mas conforme crescia, Elisa percebia que o impedimento não vinha apenas da autoridade, vinha do medo. Naquela noite, quando encontrou a porta destrancada, sentiu um arrepio que percorreu-lhe o corpo inteiro. Não era curiosidade infantil, era intuição. Algo dentro dela sabia que se cruzasse aquela porta não haveria retorno. Ainda assim, entrou. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a desordem incomum. O barão era meticuloso, quase obsessivo. Nada ficava fora do lugar. Mas naquela noite havia uma gaveta mal fechada, alguns papéis sobre a mesa, um cofre pequeno entreaberto, atrás de um quadro deslocado. Elisa aproximou-se lentamente, como se o próprio ar pudesse denunciá-la. Dentro do cofre, encontrou envelopes lacrados, alguns rasgados, outros amarelados pelo tempo. Não eram cartas pessoais, eram registros, relatórios, contratos assinados por homens que ainda viviam e por outros que já não podiam responder por nada. Ela leu o primeiro documento com o coração disparado. Tratava-se de uma aquisição de terras, feita décadas antes, em nome da família Valença. O valor pago era irrisório. O nome do antigo proprietário vinha acompanhado de uma anotação curta, escrita à mão. Resistiu, resolvido. Elisa sentiu um nó no estômago. Continuou lendo. Havia registros de despejos forçados, denúncias nunca investigadas, processos arquivados sem explicação. Tudo convergia para um padrão claro. Sempre que alguém ameaçava expor algo sobre a família, desaparecia. Mudava de cidade, morria em circunstâncias vagas, ou simplesmente deixava de existir nos registros oficiais. E então, Elisa encontrou o nome da mãe. O papel estava dobrado com cuidado excessivo, como se tivesse sido manuseado muitas vezes. Era um relatório interno, nunca enviado a autoridade alguma. Datava de poucos meses antes da morte dela. Ela sabe demais. A frase curta, fria, escrita com a caligrafia do próprio barão. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. A mulher que lhe ensinara a ler, que cantava baixinho quando pensava que ninguém ouvia, que a abraçava como se tentasse protegê-la do mundo, sabia de tudo e pagara por isso. Elisa não chorou naquele momento. O choque foi maior do que qualquer emoção imediata. Ela apenas ficou ali, encarando o papel, enquanto todas as lembranças da infância se reorganizavam sob uma nova lógica. A doença repentina da mãe. O médico que não voltou. O enterro rápido demais. O luto silencioso demais. Tudo fizera sentido apenas agora. Quando ouviu passos no corredor, Elisa quase deixou os papéis caírem. Guardou-os às pressas dentro do vestido e saiu do escritório com o coração martelando no peito. Ela não viu o rosto que a observava da sombra, mas foi vista. Na manhã seguinte, Elisa não foi ao desjejum, não apareceu no jardim, não respondeu aos chamados da governanta. E o barão percebeu, cedo demais, que algo estava errado. "Onde está minha filha?" perguntou com a voz tensa demais para parecer apenas preocupação. Os criados se entreolharam. Ninguém a vira desde a noite anterior. Henrique subiu até o quarto de Elisa e encontrou a cama intacta. Os papéis sobre a mesa, o colar ausente. Mas o que o fez empalidecer foi algo pequeno, quase insignificante para qualquer outro. A chave do escritório não estava no lugar. Naquele instante, o barão compreendeu. Elisa descobrira.
O castelo entrou em movimento rapidamente, portões fechados, criados interrogados, ordens dadas em tom baixo, mas urgente. O barão mantinha a postura firme, mas por dentro o pânico se espalhava como veneno. Não era apenas a filha que estava em risco, era tudo. Enquanto isso, Helena observava. Ela conhecia Elisa desde sempre. Sabia quando a amiga estava triste, quando estava perdida e quando estava com medo. Na noite anterior ao desaparecimento, Helena notara o olhar inquieto, a fala contida, o corpo sempre alerta. Você encontrou algo, murmurou para si mesma. Helena não sabia exatamente o que, mas sentia que envolvia o barão, e isso tornava tudo mais perigoso. Ela decidiu investigar por conta própria. Durante a limpeza do escritório, horas depois, Helena entrou no cômodo sob o pretexto de organizar os livros. Notou imediatamente a ausência de alguns documentos e, mais ainda, a tensão do barão ao circular pelo corredor. Foi então que encontrou algo esquecido atrás de uma estante. Um envelope vazio, com o nome da mãe de Elisa escrito na frente. Helena sentiu o ar lhe faltar. Naquela noite, o castelo foi tomado por rumores. Alguns diziam que Elisa fugira, outros que fora sequestrada. Mas Helena sabia, Elisa não teria fugido sem deixar um sinal, sem tentar protegê-la. A verdade começava a se desenhar com clareza cruel. Elisa descobrira que o próprio pai estava ligado à morte da mãe e agora estava desaparecida. Mais tarde, já perto da madrugada, Helena ouviu uma conversa atrás da porta da despensa. O barão falava em voz baixa com dois homens que não pertenciam ao castelo. Ela não pode sair da região, disse ele. Não viva. Helena levou a mão à boca para conter um som. Ali, naquele instante, algo se quebrou dentro dela. O barão viúvo não era apenas um homem tentando proteger o nome da família. Era alguém disposto a sacrificar a própria filha para preservar o próprio poder. Helena se afastou em silêncio, o coração em chamas. Ela sabia agora, sabia demais, e assim como Elisa estava em perigo. Mas, diferente dela, Helena não pretendia desaparecer. Ela pretendia revelar. O castelo ainda dormia, mas a verdadeira tempestade começava a se formar. E o acontecimento gigante, aquele que faria o nome Valença ruir diante de todos, estava mais próximo do que qualquer um imaginava. Elisa ainda estava viva. E a verdade também. Helena não dormiu. Desde que ouvira a conversa atrás da despensa, o castelo deixara de ser apenas um lugar de trabalho, tornara-se um território hostil. Cada corredor parecia observar, cada porta escondia algo. O silêncio já não era neutro, era cúmplice. Ela sabia que Elisa estava viva. Sabia porque conhecia aquele medo específico que não mata de imediato, mas prende. Um medo calculado, imposto para calar. Na manhã seguinte, o barão reuniu todos os criados no salão menor. Seu rosto estava rígido, os olhos fundos, a voz controlada demais para ser verdadeira. Minha filha desapareceu, disse. Quem souber de algo e esconder, responderá por isso. Helena manteve o olhar baixo. A ameaça não era indireta. Após a reunião, Helena percebeu algo novo no castelo. Homens armados, discretos, espalhados pelos pontos estratégicos. Não vestiam uniformes oficiais. Não pertenciam à guarda local. Eram contratados. O castelo estava sendo vigiado por dentro. A confirmação veio horas depois, quando Helena entrou na antiga ala oeste para buscar lençóis. Ali, onde quase ninguém circulava, ouviu passos pesados. Voz masculina, estranha. Ela se escondeu atrás de uma coluna de pedra. O homem falava com alguém em tom baixo, impaciente. Ela viu demais, dizia. O barão quer resolver rápido. Helena sentiu o estômago embrulhar. Ela não precisava ouvir o resto. Mais tarde, no final da tarde, Helena decidiu fazer algo que jamais ousara antes. Foi até o quarto de Elisa.
não oficialmente. Entrou pela porta dos fundos, usando a chave reserva que a governanta mantinha escondida. O quarto estava arrumado demais. Era isso que incomodava. Nenhuma jovem some deixando tudo perfeito. Nenhum medo organiza roupas, dobra lençóis e guarda objetos pessoais. Aquilo fora feito depois. Helena abriu a gaveta inferior da escrivaninha. Vasculhou sob o colchão. Nada. Mas ao puxar um livro da estante, algo caiu. Um papel dobrado várias vezes. A letra era de Elisa, tremida, apressada. Se você encontrar isso, significa que não tive tempo. Helena sentou-se na cama, o coração disparado. Descobri algo no escritório do meu pai. Algo sobre minha mãe. Não foi doença. As mãos de Helena tremiam. Ele não sabe que eu sei, mas alguém mais sabe. Um homem que não mora aqui. Ele me viu sair do escritório naquela noite. Helena fechou os olhos por um instante. Então Elisa tinha certeza. Se algo acontecer comigo, confie apenas em você. Não confronte meu pai, não sozinha. O último trecho estava manchado, como se Elisa tivesse parado de escrever abruptamente. Ele me encontrou no corredor da ala antiga. Disse que só queria conversar. Helena sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Ela agora sabia quem era o homem. Naquela mesma noite, Helena reconheceu-o. Ele estava no pátio interno, conversando com o barão como se fossem velhos conhecidos. Alto, expressão dura, olhar atento demais. Não era criado. Não era visitante comum. Era alguém acostumado a resolver problemas. Helena observou de longe, memorizando cada detalhe. Quando os dois se separaram, o homem caminhou em direção à ala antiga, exatamente para onde Elisa fora vista pela última vez. Sem pensar, Helena o seguiu. Manteve distância, passos silenciosos. O homem parou diante de uma porta específica. Um antigo depósito subterrâneo, oficialmente desativado após uma infiltração anos antes. Ele abriu a porta. Helena não viu o que havia dentro, mas ouviu um som abafado, um movimento, um ruído humano demais para ser ignorado. O coração de Helena quase saltou pela boca. Ela recuou antes de ser percebida. Agora não havia mais dúvida. Elisa estava presa dentro do castelo, não escondida por acaso, não perdida, mas mantida ali. Helena voltou para o quarto com a mente em chamas. Pensou em correr, em contar tudo, em gritar. Mas lembrou-se das palavras de Elisa. Não sozinha. O barão controlava a região, as autoridades, as narrativas. Ela precisava de provas. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Um cavaleiro chegou ao castelo trazendo uma notificação oficial. Um antigo processo fora reaberto por ordem superior. Um processo envolvendo terras tomadas décadas antes, exatamente como nos documentos encontrados por Elisa. O barão empalideceu. Alguém começara a cavar. Helena entendeu naquele momento. O desaparecimento de Elisa não era apenas contenção. Era ganho de tempo. Mas o tempo estava acabando. E Helena precisava agir antes que Elisa fosse silenciada de vez. O castelo parecia intacto por fora, mas por dentro a estrutura começava a rachar, e o homem que Elisa vira naquela noite era apenas a ponta do que estava prestes a emergir. O castelo não dormia mais. Mesmo durante a madrugada, havia passos nos corredores, portas sendo abertas e fechadas com cuidado excessivo, cochichos interrompidos quando alguém se aproximava. O desaparecimento de Elisa deixara de ser apenas uma tragédia familiar. Tornara-se um problema que precisava ser controlado. Helena sentia isso na pele. Desde a noite anterior, tinha a estranha sensação de estar sendo observada. Não de forma direta, mas constante. Como se alguém estivesse sempre um passo atrás, avaliando seus movimentos, medindo suas intenções. Ela precisava agir com precisão. O depósito subterrâneo não saía de sua mente. A porta antiga,
O som abafado, o jeito como o homem entrara ali com naturalidade, como se aquele lugar fosse parte de uma rotina. Helena sabia que aquele espaço não aparecia nos mapas recentes do castelo. Fora oficialmente lacrado anos atrás, após um deslizamento parcial, oficialmente. Na manhã seguinte, Helena procurou a governanta. Não podia dizer tudo, mas precisava sondar. "A senhora lembra do depósito antigo?" perguntou, enquanto dobrava roupas na lavanderia. A governanta parou por um instante a mais do que o necessário. "Por que essa pergunta?" "Só curiosidade", respondeu Helena, mantendo a voz firme. "Dizem que era usado para guardar arquivos antigos." A mulher respirou fundo. "Aquilo deveria permanecer fechado", disse por fim. "Há lugares que não existem mais por um motivo. Era o suficiente." Helena esperou até a noite. O castelo escureceu sob uma lua encoberta por nuvens pesadas. As tochas foram acesas, mas a ala antiga permanecia pouco iluminada, como sempre fora. Era ali que os olhos não alcançavam tudo. Ela levou consigo apenas uma vela, uma pequena faca de cozinha escondida sob o avental e o bilhete de Elisa dobrado junto ao peito. Não por coragem, mas por necessidade. Sabia que, se falhasse, ninguém mais tentaria. O corredor que levava ao depósito estava frio, mais frio do que o resto do castelo. O chão de pedra parecia absorver o som dos passos, criando uma sensação inquietante de isolamento total. Quando Helena chegou à porta, percebeu algo novo. A fechadura havia sido trocada. Não era antiga, era recente, moderna demais para aquele lugar esquecido. Isso confirmou tudo. Helena ajoelhou-se e aproximou a vela da base da porta. Viu marcas no chão, arranhões, sinais de que algo pesado fora arrastado para dentro nos últimos dias. Seu coração disparou. Ela tocou a madeira com cuidado. "Elisa", sussurrou. Nenhuma resposta. Mas então, um som, muito baixo, um leve arrastar, um suspiro contido. Helena levou a mão à boca para não chorar. O problema era como tirá-la. Antes que pudesse pensar em uma solução, ouviu passos no corredor. Apagou a vela instintivamente e se escondeu atrás de uma coluna. 2 homens passaram pela porta. Um deles carregava uma lanterna. "O barão quer resolver isso antes que amanheça", disse um deles. "Ela está fraca", respondeu o outro. "Não vai aguentar muito mais." Helena sentiu o sangue gelar. Quando os passos se afastaram, ela voltou à porta, a mente trabalhando rápido. Não havia como forçar a entrada sozinha. Precisava de ajuda, mas não podia confiar em ninguém do castelo. Foi então que se lembrou de alguém. Um homem que não dependia do barão. Um antigo funcionário dispensado anos antes após questionar ordens. Um homem que perdera terras, assim como muitos outros. O nome dele era Miguel. Helena saiu do castelo ainda naquela noite, usando uma passagem de serviço antiga que poucos conheciam. Cavalgou até a vila mais próxima sob chuva fina, o coração batendo mais rápido a cada pensamento. Miguel não se surpreendeu ao vê-la. "Eu sabia que esse dia ia chegar", disse ele ao ouvir o nome de Elisa. Helena contou tudo. O escritório, os documentos, o depósito, o homem contratado. Miguel não interrompeu. "Se ela está lá", disse por fim, "não estão apenas tentando escondê-la. Estão esperando algo, um momento certo." "Para quê?" perguntou Helena. Miguel olhou para ela com pesar. "Para fazer parecer um acidente. O retorno ao castelo foi silencioso. Miguel trouxe consigo algo ainda mais importante do que força. Provas antigas, guardadas por anos. Cópias de documentos, nomes, datas. A verdade estava maior do que Helena imaginara. Enquanto isso, no depósito subterrâneo, Elisa lutava para se manter consciente. Estava fraca, mas viva. Cada ruído acima de sua cabeça era um lembrete cruel de que fora traída por quem mais confiara. Ela não chorava mais. Chorar exigia energia. O que a mantinha acordada era uma única esperança: Helena.
Ela acreditava nela com a certeza de quem não tinha mais ninguém. Quando a noite avançou e o castelo se preparava para o silêncio mais profundo, algo mudou. Não foi um grito, não foi um alarme. Foi a sensação de que o controle começava a escapar. O barão sentiu isso ao olhar pela janela e perceber movimentos fora do previsto. Pessoas que não deveriam estar ali. Portas abertas demais. Olhares que não se desviavam mais. A estrutura que ele sustentara por décadas começava a ruir, e o lugar onde Elisa estava escondida, em breve deixaria de ser segredo. A noite caiu pesada sobre o castelo, como se o céu tivesse decidido assistir de perto ao que estava prestes a acontecer. Não havia vento, mas as tochas tremulavam. Não havia barulho, mas portas rangiam sozinhas. O lugar inteiro parecia em alerta, como um animal encurralado. O barão Henrique sentia isso. Estava em seu escritório, andando de um lado para o outro, quando recebeu a notícia que temia desde o início. "A vila está inquieta, senhor", disse um dos homens contratados. Pessoas fazendo perguntas. Um antigo processo foi citado novamente. Há nomes sendo falados em público. Henrique cerrou os dentes. "Controle-os", respondeu, como sempre foi feito. Mas o tom já não tinha a mesma força. Ele sabia, o tempo de controlar tudo em silêncio estava acabando. No pátio interno, Helena e Miguel observavam à distância. Não entraram pelo portão principal. Usaram uma passagem esquecida, escondida por eras antigas. O castelo, que antes parecia inviolável, agora mostrava suas brechas. "Temos pouco tempo", murmurou Miguel. "Se eles decidirem agir esta noite, ela não verá o amanhecer." Helena assentiu. O medo estava ali, mas havia algo maior agora. Decisão. Eles se dividiram. Miguel seguiria para a ala administrativa, onde ficavam os arquivos antigos e onde sabia que alguns documentos comprometedores ainda eram mantidos. Helena iria até o depósito subterrâneo, sozinha. O corredor parecia mais estreito do que nunca. Cada passo de Helena ecoava alto demais em seus próprios ouvidos. Quando chegou à porta do depósito, percebeu algo diferente. A fechadura estava aberta. Seu coração disparou. Ela empurrou a porta lentamente. Lá dentro, o ar era pesado, úmido. A luz fraca revelava caixas empilhadas, ferramentas antigas e, ao fundo, Elisa. Sentada no chão, encostada na parede, os pulsos marcados por cordas que haviam sido retiradas há pouco. O rosto pálido, os olhos fundos, mas vivos. Elisa! Helena caiu de joelhos ao lado dela. Elisa tentou sorrir. "Eu sabia", murmurou. "Você viria." Helena a abraçou com cuidado, sentindo o corpo fraco da amiga. "Precisamos sair agora", disse. "Eles vão voltar." "Eles já decidiram", respondeu Elisa com dificuldade. "Ouvi tudo. Meu pai... Ele mandou preparar a história. Um acidente, uma queda." Helena sentiu o ódio subir como fogo. "Não vai acontecer", respondeu firme. "Não mais." Elas se levantaram com esforço. Helena apoiava quase todo o peso de Elisa quando ouviram passos se aproximando. Vozes. Ordens rápidas. "Elas estão aí", disse um homem. A lanterna surgiu na porta. O confronto foi inevitável. Miguel apareceu pelo corredor oposto no mesmo instante, empunhando um bastão pesado. O impacto foi rápido, confuso, desesperado. Um dos homens caiu, o outro recuou, assustado demais para reagir. "Vá!" gritou Miguel. Helena puxou Elisa, seguindo por um corredor lateral que levava às escadas antigas. O castelo agora estava acordado de verdade. Gritos ecoavam. Portas se abriam. Criados surgiam, chocados com a cena. "A filha do barão está viva!" Alguém gritou. Essa frase correu mais rápido do que qualquer ordem. No andar superior, o barão ouviu. Henrique correu até a varanda interna e viu o impossível. Elisa sendo amparada, viva, atravessando o pátio sob olhares atônitos.
Parem! Gritou. Tragam-na de volta! Mas ninguém se moveu. Algo havia mudado nos olhos das pessoas. Medo e depois, dúvida. Miguel apareceu com um maço de papéis nas mãos, erguendo-os no ar. Esses documentos vão sair deste castelo esta noite, gritou. Com nomes, datas e assinaturas. O barão sentiu o chão lhe faltar. Você não entende o que está fazendo, disse, descendo as escadas com passos trêmulos. Isso destruirá tudo. Helena virou-se para ele, o rosto marcado pelo cansaço e pela fúria. Já estava destruído, respondeu. Só não queríamos ver. As autoridades da vila chegaram antes do amanhecer, chamadas não por Henrique, mas por alguém que decidira não se calar. O castelo foi cercado, não por guardas contratados, mas por homens da lei. Henrique foi levado sob protestos inúteis. Elisa, envolta em cobertores, observava tudo em silêncio. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma tristeza profunda e um alívio contido. O castelo, pela primeira vez em décadas, não obedecia mais ao barão viúvo. E aquela noite marcava o início do fim, ou talvez, o começo de algo novo. O amanhecer encontrou o castelo cercado. Não por soldados contratados, nem por homens pagos para obedecer sem perguntar, mas por autoridades que não deviam favores ao barão Henrique de Valença. Pela primeira vez em décadas, o poder dele não bastava para fazer portas se abrirem, nem bocas se calarem. O portão principal permaneceu fechado enquanto oficiais entravam por acessos secundários, escoltados por criados que até poucas horas antes jamais teriam ousado contrariar ordens. O castelo parecia outro lugar, menor, vulnerável. Elisa observava tudo da janela de um quarto improvisado na ala oeste, onde fora acomodada após ser retirada do depósito. Estava fraca, mas consciente. Cada passo lá fora, cada voz que ecoava no pátio, era a confirmação de que aquilo não fora um pesadelo. Eles acreditaram, murmurou, mais para si mesma do que para Helena, que permanecia sentada ao seu lado. Helena assentiu. Não foi só o que você contou, foram os documentos e as pessoas que esperavam por isso há anos. Elisa fechou os olhos por um instante. Esperavam. Essa palavra pesava. Significava que muitas pessoas haviam sofrido em silêncio, esperando que alguém, qualquer alguém, tivesse coragem de quebrar o ciclo. No andar inferior, Miguel entregava os papéis às autoridades com precisão quase ritual. Cada documento, cada assinatura, cada anotação formava um mapa claro de abusos, ameaças e crimes abafados. O nome Valença aparecia repetidas vezes, sempre acompanhado de decisões que destruíram vidas inteiras. Isso vai longe, disse um dos oficiais, folheando os papéis. Muito mais longe do que este castelo. Miguel respirou fundo. Já foi longe demais por tempo demais. Enquanto isso, o barão Henrique aguardava sob custódia em um dos salões laterais. Não estava algemado. Ainda vestia roupas finas. Ainda mantinha a postura ereta, mas seus olhos denunciavam algo novo. Medo verdadeiro. Quando foi informado de que Elisa estava viva e sob proteção, fechou os olhos lentamente. Não em alívio, em cálculo. Quero vê-la, exigiu. Sou o pai dela. O oficial o encarou com frieza. Por enquanto, o senhor é apenas um homem sob investigação. Henrique riu, um riso curto e seco. Investigação, repetiu. Vocês não entendem. Tudo o que fiz foi para proteger este nome, esta família. À custa de quem? Perguntou o oficial. Henrique não respondeu. Horas depois, a vila começou a se aglomerar diante dos portões. Pessoas simples, rostos marcados pelo tempo. Alguns carregavam documentos antigos, outros apenas lembranças. Todos carregavam histórias que nunca foram ouvidas. Elisa pediu para descer. Helena tentou impedi-la, mas ela foi firme. Se a verdade vai sair, eu preciso estar lá. A presença dela causou um silêncio imediato no pátio. A filha do barão viúvo, viva, pálida,
sustentada pela própria dignidade. Não havia acusação em seu olhar, apenas verdade. Eu descobri coisas que meu pai tentou esconder, disse ela, a voz fraca, mas clara. Sobre minha mãe, sobre muitas famílias daqui, um murmúrio percorreu a multidão. Ele tentou me silenciar, continuou, mas não conseguiu, porque alguém escolheu não se calar. Elisa olhou para Helena e naquele instante, todos compreenderam. A filha da criada havia sido a ponte entre o silêncio e a justiça. O barão foi conduzido para fora do castelo sob olhares que já não eram de respeito, mas de cobrança. O nome que antes impunha medo, agora despertava perguntas. E perguntas são perigosas para quem construiu poder sobre o silêncio. À noite, o castelo estava estranho, quieto demais. Não o silêncio cúmplice de antes, mas um silêncio de esgotamento, como depois de uma longa tempestade. Elisa sentou-se na cama, exausta. Eu achei que, quando tudo viesse à tona, eu sentiria alívio, confessou. Mas só sinto tristeza. Helena segurou sua mão. A verdade não devolve o que foi perdido, disse, mas impede que continue sendo tirado. Elisa respirou fundo. Pela primeira vez desde que entrara no escritório do pai, sentiu algo diferente do medo. Clareza. O castelo perdera o controle, mas ela começava a recuperar o próprio. O julgamento não aconteceu em um tribunal comum. A estrutura formal existia, juízes, oficiais, documentos, mas o peso real vinha do lugar. O grande salão do castelo, onde durante décadas decisões silenciosas haviam sido tomadas longe dos olhos públicos, agora estava aberto. As portas escancaradas, as janelas sem cortinas. O castelo assistia. Henrique de Valença foi conduzido até o centro do salão sob o olhar atento de todos. Não havia mais títulos sendo anunciados, nenhum barão, nenhum tratamento honroso, apenas o nome. Nu, humano, vulnerável. Elisa estava sentada à frente, ao lado de Helena. Não como acusadora, mas como testemunha. O simples fato de estar ali já dizia mais do que qualquer discurso. O juiz iniciou a leitura dos crimes. Aquisição fraudulenta de terras, coação, ameaças, manipulação de autoridades locais, encobrimento de mortes. Cada palavra ecoava pelas paredes como um golpe seco. Henrique mantinha o olhar fixo à frente, a postura ainda ereta, mas os ombros denunciavam o cansaço de quem sustentara uma mentira grande demais por tempo demais. Quando chegou o momento das testemunhas, o salão prendeu a respiração. Miguel foi o primeiro. Falou de sua família, da terra tomada, das promessas feitas e nunca cumpridas. Não gritou, não acusou com raiva, apenas contou. E isso foi mais devastador do que qualquer explosão. Depois vieram outros. Homens e mulheres simples, cada um carregando fragmentos do mesmo padrão. Pressão, silêncio, medo. Histórias que pareciam isoladas até serem colocadas lado a lado. Formavam um desenho claro. Por fim, Elisa foi chamada. Ela se levantou devagar. O salão inteiro ficou em silêncio. Eu não estou aqui para condenar meu pai, começou. Estou aqui porque descobri a verdade e porque quase perdi a vida por isso. Henrique finalmente ergueu o olhar. Ela contou sobre o escritório, os documentos, o nome da mãe nos relatórios, a noite em que foi vista, o depósito. Quando percebi que minha mãe não morreu por acaso, disse com a voz firme apesar da dor. Entendi que o silêncio também mata. Só mais devagar. Henrique fechou os olhos. Quando chegou sua vez de falar, o salão esperou algo grandioso, uma defesa elaborada, uma tentativa final de controle. Mas o que veio foi diferente. Eu achei que estava protegendo minha família, disse ele, a voz baixa. Achei que o poder justificava os meios, que o fim compensava. Ele olhou ao redor, para o castelo, para as pessoas. Eu estava errado. Não houve absolvição naquele reconhecimento, apenas humanidade tardia.
O juiz anunciou que Henrique responderia por seus crimes em instâncias maiores. O castelo, oficialmente, deixava de ser propriedade exclusiva da família Valença até a conclusão dos processos. Quando o martelo bateu, não houve aplausos, houve silêncio. Mas era um silêncio diferente, um silêncio que não escondia, libertava. Naquela noite, Elisa caminhou pelos corredores pela primeira vez sem medo. Cada passo era pesado, mas consciente. Helena a acompanhava. "Você fez o que sua mãe não pôde", disse Helena. Elisa respirou fundo. "E você fez o que eu não teria conseguido sozinha." O castelo estava mudando, não apenas em posse, mas em significado. E embora a dor ainda estivesse ali, algo novo começava a nascer. A possibilidade de um futuro que não fosse construído sobre segredos. Depois que a verdade vem à tona, o silêncio muda de forma. No castelo, ele já não era pesado nem ameaçador. Era um silêncio cansado, como o que fica depois de um longo choro. As paredes continuavam as mesmas, as pedras antigas ainda guardavam memórias, mas algo essencial havia se quebrado. E junto com isso, algo novo começava a surgir. Henrique de Valença fora levado dias antes. Não houve despedidas, nenhuma última ordem, nenhuma tentativa de olhar para trás. O homem que comandara tudo por décadas deixou o castelo como alguém que sai de um lugar que já não o reconhece. Elisa observou a carruagem desaparecer ao longe sem derramar uma lágrima. "Eu pensei que sentiria raiva", disse ela mais tarde, sentada nos degraus do jardim interno. "Mas sinto vazio." Helena sentou-se ao seu lado. "Às vezes, o vazio é só espaço esperando algo melhor." Elisa assentiu lentamente. Ainda era cedo para acreditar nisso, mas queria tentar. O castelo passou por mudanças rápidas. Autoridades iam e vinham. Registros eram catalogados. Algumas alas foram lacradas. Outras, abertas pela primeira vez ao público. Pessoas da vila começaram a entrar não como súditos, mas como parte da história que também lhes pertencia. Era estranho ver rostos desconhecidos caminhando por corredores antes restritos, mas era necessário. Miguel auxiliava nos levantamentos, ajudando a identificar documentos, histórias, injustiças que precisavam ser reparadas. Ele não falava muito, preferia agir. Para ele, aquilo não era vingança, era correção. Elisa passou a ocupar um pequeno quarto simples, longe da ala nobre. Não por obrigação, mas por escolha. "Eu vivi tempo demais cercada por coisas que não eram verdadeiras", disse a governanta. "Quero aprender quem sou sem isso." Helena compreendia. Pela primeira vez, as duas não estavam presas aos papéis que lhes haviam sido impostos desde o nascimento. Não eram a filha do barão e a filha da criada. Eram apenas duas jovens tentando entender o mundo depois de um terremoto. Numa tarde silenciosa, Elisa pediu para visitar o antigo escritório do pai. Helena hesitou, mas a acompanhou. O lugar parecia menor agora. Sem o peso do segredo, sem a aura de poder. Era apenas um cômodo com móveis antigos e papéis envelhecidos. "Aqui tudo começou", murmurou Elisa. Ela abriu a gaveta onde encontrara os documentos pela primeira vez. Estava vazia. "Às vezes, eu me pergunto se teria sido mais fácil fingir que nunca vi nada", disse. "Eu poderia ter continuado sendo protegida." Helena a olhou com firmeza. "Proteção que exige silêncio não é proteção, é prisão." Elisa sorriu de leve. "Você sempre soube disso, não é?" Helena pensou por um momento. "Acho que aprendi cedo. Quando a gente nasce sem poder, aprende a perceber o que está errado, porque sente primeiro." Elisa respirou fundo. "Então, talvez esse seja o sentido de tudo isso." Naquela noite, houve uma pequena reunião no pátio. Nada formal. Pessoas da vila, antigos funcionários, alguns criados que decidiram ficar. Não para acusar,
mas para começar a reconstruir. Elisa falou pouco, Helena também, mas ambas ouviram muito. Histórias de perda, de injustiça, de espera. E pela primeira vez, ninguém foi mandado calar. Quando a noite caiu, Elisa caminhou sozinha pelos jardins. Olhou para o castelo iluminado de forma simples, sem ostentação. Sentiu tristeza pelo que foi perdido, mas também algo inesperado, esperança. O castelo não seria mais símbolo de medo, poderia se tornar um lugar de memória e mudança. E Elisa entendeu que sobreviver não era o fim da história, era o começo de outra. Nada permanece igual depois que uma verdade grande demais vem à tona. O castelo, que durante gerações simbolizara poder e distância, agora parecia um organismo ferido, tentando se adaptar a uma nova realidade. Não havia mais ordens silenciosas, nem decisões tomadas em salas fechadas. Cada mudança precisava ser explicada, cada escolha justificada. E isso era desconfortável para muitos. Para Elisa, era libertador e doloroso ao mesmo tempo. Ela passava as manhãs caminhando pelos corredores que antes evitava. Observava os detalhes que nunca notara. Rachaduras antigas nas paredes, marcas de umidade escondidas por tapeçarias, portas que rangiam como se reclamassem por terem sido ignoradas por tanto tempo. O castelo não era perfeito, nunca fora. Apenas aprendera a esconder suas falhas, como as pessoas que o governaram. Helena acompanhava essas mudanças com atenção silenciosa. Ela agora era vista, não mais como a filha da criada que passava despercebida, mas como alguém cuja coragem havia mudado o destino de todos ali. Ainda assim, mantinha os hábitos simples. Acordava cedo, trabalhava, ouvia mais do que falava, mas dentro dela, algo também se reorganizava. Durante uma reunião com representantes da vila, foi sugerido que Elisa assumisse oficialmente a administração temporária do castelo até que os processos legais fossem concluídos. Não como herdeira automática, mas como alguém que conhecia o lugar e suas feridas. Elisa hesitou. Eu não quero ocupar o lugar que meu pai usou para controlar, disse. Não quero repetir nada do que foi feito. Um dos representantes respondeu com calma. Justamente por isso pedimos que seja você. Elisa sentiu o peso daquela escolha. Aceitar significava enfrentar o passado diariamente. Recusar significava deixar que outros decidissem por ela. Naquela noite, conversou longamente com Helena. Tenho medo, confessou. Medo de descobrir que há mais coisas que não sei. Medo de errar. Helena pensou antes de responder. Errar não é o problema, disse. O problema é fingir que não vê. Elisa respirou fundo. No dia seguinte aceitou. As primeiras decisões foram pequenas, mas simbólicas. Algumas alas foram oficialmente abertas à comunidade. O antigo escritório do barão tornou-se um espaço de arquivo público, onde documentos seriam catalogados e acessíveis. Nada seria escondido novamente. Isso causou desconforto imediato. Antigos aliados da família Valença começaram a aparecer, oferecendo ajuda interessada, sugerindo acordos discretos, pedindo favores em troca de silêncio. Elisa recusou todos. O silêncio já custou vidas demais, respondeu, em mais de uma ocasião. Enquanto isso, Helena começou a ser procurada por pessoas que nunca haviam se sentido seguras para falar. Viúvas, filhos. Trabalhadores que perderam tudo por decisões tomadas sem direito de resposta. Ela ouvia, e cada história reforçava algo dentro dela. O que fizera por Elisa não fora a exceção, fora o começo. Miguel percebeu isso antes de qualquer outro. Você devia registrar tudo, disse a ela certa tarde. Essas histórias, não para acusar, mas para lembrar. Helena gostou da ideia. Começou a escrever à noite em um caderno simples. Não nomes completos quando havia risco, mas fatos, padrões, consequências. O castelo deixava de ser apenas um lugar físico, tornava-se um símbolo de algo maior. O que acontece quando o poder não encontra limites.
Elisa, por sua vez, visitou pela primeira vez o túmulo da mãe desde que descobrira a verdade. Não levou flores, levou perguntas. Sentou-se no chão diante da lápide simples e chorou. Não apenas pela perda, mas pela mentira que vivera por tantos anos, pela infância moldada em omissões, pela mulher que tentara proteger a filha e pagara caro por isso. "Ah, eu entendo agora", sussurrou, "e prometo que não vai se repetir." Na volta ao castelo, Elisa tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Chamou Helena para dividir com ela a responsabilidade de tudo o que estava sendo reconstruído. Não como favor, deixou claro, mas como justiça. Helena hesitou. "As pessoas não estão prontas para isso", disse. "Algumas nunca aceitarão." Elisa assentiu. "Eu sei, mas eu estou." A notícia se espalhou rápido. Houve resistência, murmúrios, olhares atravessados. Mas também houve algo inesperado: apoio. Para muitos, ver a filha do barão e a filha da criada caminhando lado a lado era a prova viva de que algo realmente mudara. O castelo ainda carregava sombras, ainda havia dores não resolvidas, ainda existiam processos em andamento, nomes a serem revelados, feridas abertas. Mas, pela primeira vez, ninguém fingia que isso não existia. E essa era a diferença. Numa noite calma, Elisa e Helena sentaram-se juntas no alto da torre mais antiga, não a de isolamento, mas a de observação, construída para olhar além dos muros. "Você acha que isso vai durar?" perguntou Elisa. Helena olhou para o horizonte escuro. "Nada dura se não for cuidado", respondeu. "Mas agora, pelo menos sabemos o que precisa ser cuidado." Elisa sorriu de leve. O castelo não estava salvo, mas também não estava condenado. Estava em transformação. E às vezes, isso é o mais difícil de tudo. A herança nunca esteve nos documentos. Elisa começou a compreender isso conforme os dias passavam. Nenhuma escritura, nenhum brasão, nenhum cofre explicava o verdadeiro peso do que fora deixado para ela. A herança real estava nas consequências, nas pessoas afetadas, nos silêncios herdados, nas escolhas adiadas por gerações. O castelo seguia em transição. Autoridades iam e vinham. Advogados discutiam termos, técnicos avaliavam estruturas, mas havia algo que não aparecia nos relatórios: o clima humano que se instaurara ali. Pela primeira vez, decisões eram discutidas em voz alta. Pessoas que jamais teriam sido ouvidas agora tinham espaço para falar, e isso incomodava. "Você está indo longe demais", disse um dos antigos conselheiros da família certa manhã. Abrir arquivos, permitir reuniões, dividir decisões. Isso enfraquece sua posição. Elisa sustentou o olhar. "Minha posição não existe para ser forte. Existe para ser justa." O homem se calou, percebendo que aquele tipo de argumento não surtia mais efeito. Helena acompanhava tudo com atenção crescente. Embora agora tivesse voz ativa, sentia o peso do lugar que ocupava. Sabia que, para muitos, sua presença ali ainda era desconfortável. Não por incompetência, mas por simbolismo. A filha da criada dividindo decisões com a filha do barão era algo que desmontava hierarquias antigas demais para caírem em silêncio. "Eles não vão aceitar facilmente", disse Helena numa conversa noturna com Elisa. "Alguns esperam apenas o momento certo para retomar o controle." Elisa concordou. "Eu sei, e é por isso que precisamos decidir logo o que será feito com o castelo." Essa decisão veio dias depois, quando o juiz responsável pelo caso informou que, até o fim do processo, o castelo não poderia permanecer sob administração privada exclusiva. A propriedade seria temporariamente convertida em bem público supervisionado. A notícia se espalhou rápido. Para alguns, era o fim definitivo do nome Valença. Para outros, uma chance inédita de reparação. Elisa passou a noite em claro. Aquilo significava abrir mão de um título que, mesmo manchado, ainda era parte de sua identidade.
Significava aceitar que sua herança não lhe pertencia apenas por sangue. Na manhã seguinte, ela tomou a palavra diante de representantes da vila, funcionários e autoridades. Este castelo foi construído para separar, disse. Para proteger poucos e excluir muitos. Se ele continuar existindo, precisa ter outro significado. Houve murmúrios. Não como símbolo de poder, continuou, mas como espaço de memória, verdade e reconstrução. Alguns aplaudiram. Outros permaneceram em silêncio. Elisa respirou fundo e deu o passo final. Eu renuncio a qualquer direito exclusivo sobre este lugar. O salão ficou imóvel. Não faço isso para apagar o passado, completou, mas para garantir que ele nunca mais se repita. Helena sentiu os olhos marejarem. A herança que não estava escrita era aquela: abrir mão do privilégio para criar justiça. Nos dias seguintes, a decisão de Elisa foi comentada em toda a região. Houve críticas, elogios, incredulidade. Mas ninguém pôde negar. Algo raro estava acontecendo. Helena foi oficialmente convidada a coordenar o projeto de preservação histórica e social do castelo. Não por caridade, por mérito. Ela aceitou com a mesma seriedade com que sempre vivera. Eu não quero transformar isso em espetáculo, disse. Quero que seja um lugar onde as pessoas aprendam o que acontece quando o silêncio vence. Miguel apoiou. E quando a coragem aparece tarde. Mas ainda aparece. Antes do fim daquele mês, Elisa visitou o pai uma última vez. Não para confrontar, não para perdoar, apenas para encerrar. Henrique estava mais velho, menor. O homem poderoso que controlara destinos agora mal controlava o próprio olhar. Você destruiu tudo, disse ele sem raiva, apenas constatação. Elisa respirou fundo. Não, respondeu. Eu apenas parei de sustentar o que já estava destruído. Ela se levantou e foi embora sem olhar para trás. Ao sair, sentiu algo inesperado. Leveza. Não alegria, mas liberdade. O castelo agora não era mais prisão. E a herança finalmente mudara de dono. O castelo acordou diferente naquela manhã. Não houve cerimônia, nem discursos, nem multidões reunidas. Ainda assim, algo havia mudado de forma definitiva. As portas estavam abertas desde cedo, não como exceção, mas como regra. O lugar que por gerações simbolizara distância, agora respirava presença. Elisa caminhava lentamente pelo pátio interno, sentindo o sol tocar o rosto. Havia semanas que dormia melhor, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque, pela primeira vez, não precisava mais fugir de si mesma. Ela pensava na mãe, não mais com confusão, nem com a sensação de traição tardia. Pensava nela como alguém que tentou fazer o certo dentro de um mundo que não permitia isso. Uma mulher que viu a verdade cedo demais e pagou o preço. Sua coragem não foi em vão, murmurou Elisa, quase como uma promessa. O castelo agora carregava placas simples explicando sua história, não versões suavizadas, não homenagens vazias, mas fatos, consequências, nomes, erros, escolhas. Helena observava isso tudo com atenção silenciosa. Ela nunca buscara reconhecimento. Nunca imaginara que seu nome seria citado como parte da mudança. Mas agora compreendia. Não se tratava dela. Tratava-se do que acontece quando alguém decide não se calar. Pessoas da vila começaram a frequentar o castelo regularmente. Algumas vinham por curiosidade, outras por necessidade. Havia quem quisesse entender o passado. Havia quem precisasse fechar feridas antigas. Helena estava lá para ouvir, sempre. Miguel ajudava na organização do espaço externo, onde parte das terras seria devolvida à comunidade. Nada disso apagava o que fora perdido, mas criava algo novo, possibilidade. Certa tarde, Elisa e Helena sentaram-se juntas nos degraus da antiga ala leste. O lugar que antes simbolizava isolamento, agora recebia crianças correndo, vozes ecoando sem medo.
Às vezes eu me pergunto, disse Elisa, quem eu teria sido se nunca tivesse descoberto a verdade. Helena refletiu antes de responder. Talvez alguém mais confortável, mas não mais inteira. Elisa assentiu. Descobrir doeu, quase me custou a vida, mas viver sem saber teria me custado algo maior. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi respeitoso. Elisa percebeu então que o castelo não precisava mais de uma herdeira no sentido antigo. Precisava de guardadoras da memória. Pessoas dispostas a lembrar para que outros não precisassem repetir. Ela olhou para Helena. Você sabe que poderia ir embora se quisesse, disse. Ninguém te prenderia aqui. Helena sorriu de leve. Eu sei, e é exatamente por isso que fico, porque agora era escolha. Algumas semanas depois, uma escola local trouxe alunos para uma visita guiada. Uma menina levantou a mão e perguntou, com a inocência de quem ainda acredita que o mundo pode ser simples: por que ninguém contou tudo isso antes? Helena respondeu com calma: porque, por muito tempo, as pessoas acharam que o silêncio protegia. Mas o silêncio só protege quem tem poder. A professora agradeceu. As crianças ouviram em silêncio, e ali estava a lição, não escrita em pedra, não gravada em brasões, mas transmitida em palavras simples, diretas, verdadeiras. Na última noite antes de deixar o castelo definitivamente, não como dona, mas como alguém livre, Elisa subiu até o ponto mais alto da torre de observação. Olhou para a vila, para as luzes simples, para o caminho que levava além dos muros. Helena estava ao seu lado. Você está em paz? Perguntou. Elisa pensou por um instante. Estou em verdade, respondeu. E isso é o mais perto que já estive da paz. Elas desceram juntas. O castelo permaneceu ali, de pé, não como símbolo de poder, mas como testemunha de algo raro. Que a verdade pode doer, mas liberta, que o silêncio pode parecer seguro, mas destrói. E que coragem não nasce da força, nasce da escolha. A filha do barão viúvo não desapareceu para sempre. Ela reapareceu como alguém inteira. E a filha da criada, que sempre soube a verdade, provou ao mundo que não é o sangue que define quem muda a história, é a coragem de não se calar. Essa foi a lição que ficou, e ela ecoaria muito além daqueles muros.